Comandante-General de Exército, Antônio Hamilton Martins Mourão, acompanhado das seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor Odelmo Leão, prefeito de Uberlândia, ilustríssimo senhor Tubal Vilela, diretor-presidente da TV Integração, ilustríssimo senhor Rogério Neri, superintendente da TV Integração, ilustríssimo senhor Fábio Pegger, presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, ACIUB, e diretor-presidente da Start Química, ilustríssimo senhor Ari de Castro Santos Júnior, diretor-presidente da TV Paranaíba, ilustríssimo senhor Luiz Alberto Garcia, diretor-presidente do Grupo Algar, ilustríssimo senhor Dilson Pereira da Silva, diretor-presidente do Grupo Arcom, ilustríssimo senhor Valder Steffen Júnior, reitor da Universidade Federal de Uberlândia, ilustríssimo senhor Rafael Leles, secretário de Gestão Estratégica, ilustríssimo senhor Emerson Aquino, secretário de Prevenção às Drogas, Defesa Civil e Defesa Social, ilustríssimo senhor Carlos Henrique Corta D'Angelo, delegado-chefe da Polícia Federal em Uberlândia, ilustríssimo senhor Cláudio Vitor Rodrigues Rocha, comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, excelentíssimo senhor Joemilson Donizete Lopes, juiz de direito da 2ª Vara Criminal, ilustríssimo senhor Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, delegado da ADESG de Uberlândia, ilustríssimo senhor Marcos Vinícius Gomes Bonifácio, coronel comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, ilustríssimo senhor Fábio Lincoln Lemes Lobo, coronel comandante do 2º Batalhão Ferroviário, ilustríssimo senhor Jaime Pinto Jorge Filho, antigo comandante do 2º Batalhão Ferroviário e professor da DESG, ilustríssimo senhor Teotônio Luiz Patrocínio de Moraes, antigo comandante do 36º Batalhão de Infantaria Mecanizada, ilustríssima senhora Jane da Silva Fonseca Santos, inspetora da 17ª Delegacia de Polícia Rodoviária Federal, Tiago Fonseco, vice-presidente da FAENG, ilustríssima senhora Ângela Parreira de Oliveira Botelho, presidente da OAB Uberlândia, ilustríssimo senhor William Costa Dias, superintendente da Caulink, ilustríssimo senhor Gustavo Henrique Ferraz, delegado da Polícia Civil de Uberlândia, ilustríssimo senhor Antônio José Bessa, delegado da Polícia Civil de Uberaba. Esta atividade tem por finalidade realizar o lançamento do 21º Curso de Estudos de Política e Estratégia, CEP 2018, da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, ADESG Uberlândia. Os interessados poderão procurar a diretoria no intervalo da apresentação. Convidamos todos os presentes para, de pé, cantarem o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva.
O prefeito municipal da cidade de Uberlândia, excelentíssimo senhor Odelmo Leão, fará uso da palavra. Todos. Nesta oportunidade da minha vida, é uma grande honra, como prefeito de Uberlândia, poder receber aqui o General Mourão, uma das figuras mais expoentes do Exército Brasileiro. E, portanto, minhas palavras, seja bem-vindo, boas-vindas e volte sempre aqui. Eu acho que o pessoal aqui quer ouvir, general, é o senhor e não a mim. Boa noite. General de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão, turma de formação 1975, cursos realizados: bacharel em Ciências Militares, Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, curso de especialização de oficiais, Informações categoria C1, Escola Nacional de Informações, aperfeiçoamento de oficiais da Arma de Artilharia, Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, ESAO, básico paraquedista, Centro de Instrução Paraquedista, General Penha Brasil, mestre de salto, Centro de Instrução Paraquedista, General Penha Brasil, estágio básico de salto livre, Centro de Instrução Paraquedista, General Penha Brasil. Comando e Estado-Maior, Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ESEME. Curso de Especialização, Operações na Selva, categoria A, Centro de Instrução de Guerra na Selva, SIGS. Curso de Política, Estratégia e Alta Administração do Exército. Condecorações nacionais e estrangeiras, principais: Ordem do Mérito Militar, Comendador; Ordem do Mérito Naval, Grande Oficial; Ordem do Mérito do Ministério Público Militar; Ordem do Mérito do Superior Tribunal Militar, Alta Distinção; Medalha Militar, Ouro, Passador de Platina; Medalha do Pacificador; Medalha do Serviço Amazônico, Passador de Bronze; Medalha Marechal Mascarenhas de Moraes; Medalha Corpo de Tropa, Bronze; Medalha Mérito Tamandaré; Medalha Mérito Santos Dumont; Cruz Militar ao Mérito Desportivo, Venezuela; Barra de Honra ao Mérito do Instituto de Altos Estudos da Defesa Nacional, Venezuela; Ordem do Mérito Estrela de Carabobo, Venezuela; Medalha das Nações Unidas, UNAVEM 3, ONU. Principais funções exercidas no Brasil: instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, Resende, Rio de Janeiro. Missão de Paz em Angola, UNAVEM 3. Comandante do 27º Grupo de Artilharia de Campanha, Ijuí, Rio Grande do Sul. Chefe do Estado-Maior da Artilharia Divisionária 6, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Oficial do Gabinete do Comandante do Exército, Brasília, Distrito Federal. Comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, São Gabriel da Cachoeira, Amazonas. Diretor de Assistência ao Pessoal.
comandante da 6ª Divisão de Exército, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, vice-chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, comandante militar do Sul. Última função desempenhada, secretário de Economia e Finanças. Função atual, presidente do Clube Militar por aclamação para a próxima gestão. O extrato do currículo vitae do General Mourão encontra-se exposto na entrada deste recinto. Convidamos o excelentíssimo senhor de Exército, General Mourão, para dar início à conferência. Bem, meu boa noite às senhoras e senhores aqui presentes. Meu especial agradecimento às palavras do prefeito de Uberlândia, senhor Odelmo Leão, pelas boas-vindas e pela fidalguia e pela camaradagem no trato com que fui recebido. Deve ter observado aí no meu currículo uma série de coisas ligadas à Venezuela. Eu não sou bolivariano, quero logo deixar claro isso aqui, né? Mas durante 2 anos eu fui adido de defesa e do Exército lá naquele país e assisti de camarote o início do processo de destruição que eles se encontram. E é exatamente aquilo que eu não desejo para o nosso Brasil. Nosso tema de hoje é um tema abrangente e eu deixo sempre claro que aqui eu expresso a minha opinião. Eu não sou o dono da verdade, muito pelo contrário, a gente está sempre aprendendo. O conhecimento é algo que nós não devemos desprezar nunca e devemos buscar com sofreguidão em todas as etapas da vida. Muito tempo trabalhando na atividade de inteligência, a opinião é definida como um estado entre a dúvida e a certeza. Então é isso que eu vou procurar apresentar aqui para os senhores durante essa 1 hora. Mostrando logo a importância do nosso Brasil, né? 15.700 quilômetros de fronteira, 11 países, essa fronteira terrestre que toda hora nós vemos dizer, temos que controlar a fronteira. Minha gente, o poderoso vizinho do norte, os Estados Unidos da América, faz fronteira com 2 países. Um é o Canadá, não é problema, né? O outro é o México, que são 3.200 quilômetros, é 1/5 da nossa fronteira. E eles, com todo o seu aparato bélico, tecnológico e recursos, não conseguem controlar. Ou seja, essa questão da fronteira é algo que não é simples. E a nossa linha costeira, de 7.400 quilômetros, eixados aqui no Oceano Atlântico, o que nos deixa um país ligado ao hemisfério ocidental e seus valores. Vamos seguir esse roteiro, uma introdução, uma análise da conjuntura, os desafios que temos pela frente, baseado na conjuntura que estamos vivendo, e chegaremos à nossa conclusão. Como introdução, eu deixo muito claro essa transparência, onde não existem mais mares tranquilos. O mundo de hoje é o mundo da insegurança, da inquietação, é o mundo da luta e da tormenta, é o mundo da velocidade das informações, é o mundo onde as coisas mudam a cada momento, totalmente diferente daquele que nós aqui, que já temos mais tempo de vida, vivemos há 40, 50 anos atrás, quando as comunicações eram lentas, quando para se escrever se colocava uma carta no correio, não se sentava num computador e digitava meia dúzia de palavras e apertava uma tecla, né? Então era outro mundo, outro país, a conexão era totalmente distinta. Então isso é a realidade que nós estamos vivendo e vamos viver daqui para frente. Então mais do que nunca é preciso vigiar com muita atenção, porque o mundo está complicado. Então não adianta a gente achar, a nossa vida é complicada, o Brasil é complicado, tudo é complicado hoje. Nada é simples. E como é que está esse mundo de hoje? Está aí ele, né? Eu lembro que a civilização,
nasceu nessa porção oriental da África. 70 mil anos atrás, aquilo que era o Homo sapiens, uma das variações da espécie humana, começou a andar e ocupar o continente eurasiano. 70 mil anos atrás. 40 mil anos atrás ocorreu aquilo que se chama a revolução cognitiva. As pessoas começaram a se entender e a espécie sapiens, ela tomou conta das demais espécies. Aí existem teorias se cruzamos ou não com os neandertais. Às vezes a gente encontrando determinadas pessoas, a gente acha que cruzamos com os neandertais também, né? 12 mil anos atrás houve a revolução agrícola. Deixamos de ser caçadores-coletores para nos fixarmos na terra, produzirmos mais alimentos e, com isso, começar a população a crescer. E há 500 anos só, minha gente, iniciou aquilo que se chama da Revolução Científica e que nos proporciona essa era do conhecimento que nós estamos vivendo hoje. Então, uma história longa da humanidade, que tem se acelerado profundamente nos últimos tempos. Observem que na região tropical não existem grandes potências, né? Se diz que nas zonas temperadas é onde há o clima para o homem se desenvolver melhor. Então isso tudo são teorias e que a gente tem que observar. Não há dúvida que nós vivemos com a hegemonia militar de uma hiperpotência, e ela é militar, tecnológica, não é, e econômica. Mas sofre a pressão dos grandes blocos econômicos, políticos e militares. O bloco asiático, encabeçado pela China, o bloco europeu, onde a Rússia volta a exercitar a sua musculatura. Então, até a pequena Coreia do Norte, também, com seu poder nuclear, é alguma ameaça para a grande potência. Já me referi à instabilidade e competitividade. É o mundo que nós vivemos. E conflitos disseminados em larga escala. Esse é o mapa de conflitos do mundo. A região centro-africana, eu lembro que até pouco tempo atrás se pretendia que o Brasil mandasse um batalhão de força de paz lá para a República Centro-Africana. Uma guerra tribal, onde nós íamos morrer por nada. Mas é o papel de polícia do mundo que a ONU vem realizando. O Oriente Médio, em seu eterno conflito, o Iêmen, onde a Arábia Saudita bombardeia os Houthis o tempo todo, não é? A eterna briga Afeganistão, Paquistão e ainda a Índia, não é? O terrorismo, a região da Crimeia, o México como narco-estado, e observe que o Brasil já tem uma coloração escura. Sim, nós vivemos o conflito do narcotráfico aqui dentro do nosso país. E a cidade onde eu vivo, a cidade do Rio de Janeiro, é guerra. A partir do momento em que nós temos áreas onde o Estado não entra e onde homens fortemente armados impedem essa ação do Estado, nós temos uma guerra. Então, os conflitos estão aí, na ordem do dia. Países que dependem de sistemas integrados de alta tecnologia. Se faltar luz hoje nas nossas empresas, nas nossas repartições públicas, pode mandar todo mundo para casa, porque todos dependem do computador. Para a transmissão de energia, dependemos de sistemas computadorizados. Para a distribuição de água, dependemos de sistemas computadorizados. E por aí afora. E a guerra vem sendo também terceirizada. Os mercenários voltaram. A guerra está muito cara. Então tem que baratear a guerra. Tem que diminuir o tamanho dos exércitos e vamos contratar aquelas companhias militares, cujo um exemplo mais próximo aí era a Blackwater, não é? Que operou algum tempo lá no Iraque. E nós aqui no Brasil já temos uma companhia dessas operando na África. Corporações desafiando os estados nacionais. As grandes corporações. Vimos isso aqui no Brasil. As grandes empreiteiras fatiando o Estado. Já me referi, os acontecimentos hoje nos impactam em tempo real.
O que acontece neste exato momento, lá em Rio Branco, no Acre, é transmitido para nós aqui em Uberlândia. O que acontece lá em Jaguarão, no interior do Rio Grande do Sul, é transmitido lá para Fortaleza. Então, não há mais como esconder aquilo que está ocorrendo no mundo. Grande número de atores não governamentais, interesse público e privado muito inteirado, e aí abre a porta para a corrupção, as ameaças transnacionais, que eu vou me referir mais adiante, e agora mega eventos. Tivemos 2 no Brasil, Copa do Mundo e Olimpíada, e tenho certeza que todos e todas que aqui estão jamais imaginaram que as Forças Armadas seriam empregadas numa Copa do Mundo e numa Olimpíada, mas isso agora é normal. Ocorreu em Londres, vai ocorrer agora na Copa do Mundo da Rússia e ocorrerá em outros eventos dessa natureza. E essas são as grandes ameaças de hoje. Começa pelo terrorismo. Hoje um camarada com um caminhão, ele é um terrorista em potencial. Basta jogar aquele caminhão contra qualquer multidão e está praticado o ato dele. O crime organizado, perfilando todos os países e afetando o nosso. Possibilidade de um novo colapso do sistema financeiro, né? Vamos lembrar que o sistema financeiro é uma relação, né, de confiança no futuro. Se perde essa confiança no futuro, ocorre aquela corrida aos bancos e os bancos não têm dinheiro para cobrir tudo aquilo que nós temos lá. Muito daquele dinheiro que está lá é virtual. O fluxo de capitais ilícitos, que tanto beneficiou os nossos corruptos, mas agora parece haver um movimento no sentido de estancar essa sangria. As migrações ilegais, né? Gente saindo da África para todos os lados, gente saindo do Haiti, gente saindo da Venezuela, e o nosso país é um destino para isso. Os conflitos armados, que eu já me referi, as doenças infecciosas, reapareceu a febre amarela, está aí a dengue, chikungunya, AIDS, ebola, que volta e meia surge uma crise na África, possibilidade do esgotamento das fontes de energia, e o nosso Brasil tem muita fonte de energia aqui, espionagem, instabilidade dos regimes, sistemas de informação colapsando tal a quantidade de dados, assimetrias ampliadas, diferença tecnológica, a guerra cibernética que é travada diariamente. Diariamente ocorrem ataques cibernéticos dos mais diversos. E as catástrofes ambientais e climáticas. Ninguém tem dúvida que o clima na Terra está mudando. É um momento. Já tivemos era glacial, depois o degelo, e agora estamos passando por uma nova mudança climática, com essas transformações que têm nos atingido. E os políticos? A política, de uma maneira geral, nesse século XXI, ele se apresenta não com uma política de P maiúsculo, não com uma arte de buscar o congraçamento, a arte de buscar objetivos maiores para um país. O político virou um artista, ele faz performance, ele tem um marqueteiro que vai dizer como ele deve se apresentar. E nenhum político chegará para a plateia X e vai falar coisas que aquela plateia não gosta. Ele vai falar aquilo que é música para os ouvidos da plateia. Os conceitos aqui que eu não gosto, de direita e esquerda, estão abraçados na corrupção. Então a esquerda, que se dizia a grande vestal, se dizia que era os mais honestos dos honestos, demonstraram que eram os mais ladrões dos ladrões. Então esses conceitos são conceitos antigos e que nós temos que ultrapassar esses conceitos. E as guerras de hoje? Primeiro é a guerra das drogas. Nós estamos travando essa guerra dentro do nosso país. Atinge a nossa juventude. Nós, militares, vemos isso dentro dos nossos quartéis.
com a juventude que ingressa anualmente, já vindo com problemas ligados à droga. Nós somos o segundo mercado consumidor de droga do mundo. Então não tem jeito, nós temos que combater isso. O dinheiro ilícito, as armas, né? Contrabando de armas, quantidade de fuzil nas mãos. E aí o pessoal diz, não, o fuzil está vindo lá pela fronteira da Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira, vai levar 4.000 quilômetros andando por rio até chegar no Rio de Janeiro. Nada, chega de barco, chega de avião. Essa é a forma que esse armamento vem sendo transportado. O terror, o tráfico de pessoas, temos visto isso constantemente. Já me referi às catástrofes ambientais e às guerras climáticas. Eu tenho falado para a juventude militar que nos próximos 10 anos eles vão matar e morrer pelo clima. As pessoas que se lançam do norte da África, atravessando o mar Mediterrâneo, em barcos improvisados para chegar ao sul da Europa, é por quê? Porque estão fugindo do clima inóspito, onde não tem mais condições de subsistir. Isso vai levar à guerra e à militarização do espaço. E a nossa América do Sul? Então, olhei o mundo como um todo, vamos puxar o quadro para a nossa América do Sul. É um condomínio de países periféricos. Turma aqui não tem importância no conceito das nações. Então está aí ela. Porção caribenha, muito voltada para os Estados Unidos, para a Península Ibérica, Argentina, que já foi quarta economia do mundo no final do século XIX. Então, mas qual é o peso dos nossos países no resto do mundo? É pequeno. Persiste ainda o ideário obsoleto e sentimentos vivenciados na era colonial. Todo mundo ainda acha aqui que o nosso problema é culpa do espanhol, culpa do português, é o problema do índio, é o escravo. Então, Guerra Fria não acabou, não é? Ainda estamos combatendo a Guerra Fria aqui, infelizmente. Defasagem tecnológica e o caso da Venezuela. A Venezuela, minha gente, era um país rico em petróleo. O venezuelano sempre acreditou que ele era rico por natureza, que nem aquela nossa música aqui, né? Que beleza. Sou rico por natureza, não preciso trabalhar. Havia uma elite que conduziu o país durante 40 anos, se alternando no poder, mas deixou de solucionar a questão da porção mais pobre da população. E daí a infiltração do Partido Comunista Venezuelano dentro das Forças Armadas fez nascer a figura de Hugo Rafael Chaves Frias. Hugo Chaves, encantador de serpentes, capaz de falar 8, 10 horas sem parar, com todo mundo olhando para ele como o burro olhando para o presépio. Chaves, voluntarista, iniciou o processo de destruição da economia venezuelana. A estatal petrolífera perdeu seus melhores técnicos, diminuiu sua produção de alimentos praticamente zerou, a parte da energia hidrelétrica lá das usinas do Rio Caroni também tiveram problemas, falta de manutenção. Resultado, chegou-se ao ponto em que a Venezuela está. É um país à beira do colapso. E é um vizinho nosso. É vizinho nosso. Então, quer queiramos, quer não queiramos, o problema Venezuela passa pela gente. E eu tenho dito que a nossa próxima força de paz será dentro daquele país. Aguardem e verão. Falta de líderes e estratégia de desenvolvimento, bem como união de esforços. O nosso Mercosul aqui não conseguiu decolar, não é? A taxação de um lado, de outro, se trouxe a Venezuela para dentro do Mercosul por problema ideológico. Então, falta união de esforços, não é? No conjunto da América do Sul. E os países aqui dependem
da exportação de itens primários de pequeno valor agregado. Então está aqui, ó. O que é que se exporta? Petróleo, soja, açúcar, café, ferro, ouro. Ou seja, onde está a produção de conhecimento? Onde estamos inseridos nas cadeias globais de valor agregado? Produção de chips de computador, chips de celular, não é? Aquilo que é o conhecimento e que é o que realmente, não é, alavanca um país hoje. Então nós continuamos parados nesse tipo de exportação. Regimes políticos frágeis, insegurança institucional muito baseada na fragilidade dos regimes, e aqui temos conflitos. Está lá, ó. A nossa Venezuela, ela almeja a porção oeste da Guiana, a chamada região do Essequibo. Se vocês pegarem um mapa da Venezuela, vai aparecer essa área que pertence à Guiana, toda ela achuriada. Qual é o caminho de invasão da Venezuela para a Guiana? Passa por Roraima, pela terra indígena Raposa Serra do Sol, aquela onde botaram os arrozeiros para fora. Então, caminho livre por ali. Venezuela também tem disputa com a Colômbia, aqui da Península Guajira, que é questão de petróleo do Lago de Maracaibo. Equador e Peru foram à guerra, há 23 anos atrás. Conflito do Cenepa. Bolívia, Peru e Chile foram à guerra no século XIX. O Chile bateu nos dois e tirou a saída para o mar da Bolívia. Bolívia virou um país mediterrâneo. Talvez muita gente aí não soubesse disso. Você acha que a Bolívia nunca teve mar? Não, teve. Inclusive, se forem a La Paz, encontrarão o Museu do Mar. E é objetivo nacional permanente da Bolívia reconquistar sua saída para o mar. Chile e Argentina ainda têm suas desavenças referentes à questão do canal de Beagle. O Uruguai e a Argentina andaram competindo aí pela questão das indústrias de celulose aqui na região do Rio Uruguai. E o nosso vizinho próximo aqui, o Paraguai, perdeu para a Bolívia. Na guerra da Tríplice Aliança também a Argentina andou tomando parte do seu território. E eu lembro sempre, todo esse pessoal fala espanhol e nós falamos português. Então, a América do Sul não é um território amplamente pacífico. E temos uma diplomacia paralela aqui. Quem é essa diplomacia paralela? Está aí, todo mundo sabe. Nosso conhecido Foro de São Paulo. 1989, queda do Muro de Berlim, comunismo internacional sofre seu baque, acaba o ouro de Moscou, aquele ouro que financiava o governo do Fidel Castro lá em Cuba, ele precisa regimentar novos adeptos. Ele chama o seu amigo Luiz Inácio e se reúne em São Paulo em 1990 e aí criam esse foro, por isso que se chama Foro de São Paulo, que a primeira reunião foi em julho de 1990. É a mais vasta organização política que já existiu na América Latina e uma das maiores do mundo. Todos os governos esquerdistas do continente, mais de 100 partidos legais, organizações ligadas ao narcotráfico e ao sequestro, como as Farc, que parcela dela não aderiu ao processo de paz, e o movimento de esquerda revolucionário chileno. Está sumido o Foro de São Paulo? Não. A reunião do ano passado está aqui, ó. Deve ter uma agora em julho desse ano, feita lá na Nicarágua. E qual era a palavra de ordem? Solidariedade ao Lula e à Venezuela, né? Olha só. Então, esse pacote continua ativo. Aqui temos condições favoráveis à atuação de toda aquela criminalidade transnacional. A inteligência dos grandes países, organizações não governamentais e as decisões das organizações multilaterais. Somos vulneráveis a todas aquelas ameaças globais. E aqui estão os maiores produtores de droga: Bolívia, Colômbia e Peru. O grande mercado dessa droga, eu já me referi, passa pelo Brasil, ou para ir para os Estados Unidos ou para a Europa, ou para ficar aqui.
Eu lembro que após o Evo Morales ter assumido o governo boliviano, quadruplicou a produção de folha de coca, de onde irá sair a pasta base e, futuramente, a cocaína que é vendida aí nas ruas. E o nosso Brasil? Ninguém tem dúvida do nosso porte estratégico, né? Mostrei logo na primeira transparência. Uma dificuldade em transformar isso aí em poder. Parece que nós temos vergonha. E vivemos essa crise, né? É a crise político-policial, né? Porque é a crise política, mas ela é policial também. Porque está todo mundo enredado com a justiça, muitos já foram presos ou estão presos, estão de tornozeleira eletrônica, estão no vai e vem da cadeia. Econômica, o desastre econômico propiciado aí pelo Lula 2 e Dilma 1 e 2, 2, qualquer coisa, né? Que não completou, né? E a crise de valores da sociedade brasileira. 30 anos de gramscismo, buscando a chamada hegemonia cultural, por meio da conformação do consenso, nos transformaram em escravos do politicamente correto, o que nós somos hoje. Nós temos uma geração de brasileiros que não entende outra coisa a não ser o linguajar do politicamente correto. O que a gente pode falar ainda dessas crises? A nossa herança cultural. Nós temos uma herança cultural do privilégio. Privilégio é uma coisa do português. Pô, mas general, o senhor não falou aí que a gente não tem que ficar se queixando das heranças, mas a gente tem que entender o que nós somos. Aqui a turma gosta de um privilégio. Quando se dividiu o Brasil nas capitanias hereditárias, aquilo já era um privilégio. Isso aqui é para o fulano, que é meu amigo, para o Beltrano, para o Cicrano, e aqui a turma gosta. A turma gosta de ter uma carteira que ele passe na frente dos outros, ele gosta de ter um cartão que ele estacione em qualquer lugar. Então, a turma quer ter o seu privilégio. Temos uma cultura indígena que é da indolência, né? O índio, quem trabalha no grupo indígena é a mulher, né? A mulher carrega o filho nas costas, o cesto de lenha na cabeça, e o índio, ele sai para caçar, tal coisa, depois volta, deita na rede, faz o fogo, e a mulher que se vire. Então, essa cultura da indolência, né, ela nos afeta. E a cultura da malandragem, né? Sempre muito bem descrita pela figura do Galvão Bueno, quando narra algum jogo da seleção brasileira, ele diz: malandro esse aí, né? O cara tá fingindo, caiu no chão, rolou. O cara, é comum no nosso jogo de futebol, né? O cara passa a mão no rosto, aí o sujeito se atira no chão, parece que levou um murro do Mike Tyson, né, porra? Aí 5 minutos depois o cara já tá de pé, nem sangue tá escorrendo. É a malandragem. E aí o que é que acontece? Nós gostamos de mártir. Turma aqui gosta de um mártir. Getúlio está aí até hoje, né? Getúlio está aí, é mártir. E gostamos de líder populista, né? Gostamos do cara que nos engana. O me engana que eu gosto faz parte da gente. A gente gosta do cara que vem aqui, aquela voz que eu vim do povo, eu sou do povo, não é? Eu vou fazer chover dinheiro da nuvem, ninguém vai precisar trabalhar muito. Não é? E gostamos dos macunaímas, né? Oh, que preguiça, né? O malandro. E o macunaíma, ele está muito ligado ao quê? A lei de Gerson. A lei de Gerson, a grande lei que vingou nesse país. Infelizmente leva o nome de um craque de futebol, mas todo mundo quer levar vantagem. E não pode haver isso. A sociedade, ela tem que ser um encontro e não um desencontro. Lideranças políticas medíocres. Nosso prefeito estava comentando isso com a gente há pouco. A mediocridade das lideranças que nós temos dentro do Congresso Nacional hoje. Quem nos representa lá dentro? Quem é capaz de dar um passo à frente? A elite não tem visão de país. A elite está pensando nela. Não tem convicção de valores. E não tem espírito público. A elite quer se dar bem, porque a elite é macunaíma também. E já me referi à lei de Gerson. Então, esses problemas de valores, senhoras e senhores, passam pela revolução educacional. Somente a revolução educacional vai transformar
essa questão dos valores na nossa sociedade. E a crise econômica? Aí eu batizei do Harvey, né? Aquele furacão que passou ano passado, né? Como é que funcionou isso aí? Começa na Constituição Cidadã, Constituição de 88, cheia de direitos e poucos deveres. Naquela ocasião, quando ela foi promulgada, o grande filósofo contemporâneo José Sarney disse que o Brasil ficaria inviável. A conta chegou agora, minha gente. É uma Constituição eivada de artigos, regula do alfinete ao foguete. Eu sempre lembro o falecido Roberto Campos, com a sua jocosidade, que um dos itens ali do artigo 5º diz que todo brasileiro tem direito à vida. Aí o Roberto Campos disse que a família dele, quando ele morresse, entraria na justiça, porque o Estado não garantiu a vida dele, né? Então regula o horário de trabalho do bancário, diz que o bancário tem que trabalhar 6 horas. Complicado. Daí tivemos a hiperinflação, né? Hiperinflação naqueles plano cruzado novo, Bresser, né? E todos aqui lembram ainda, né? Que quando o Sarney passou o governo, a inflação era de quase 90% ao mês, né? Se a gente pegar um contra-cheque daquela época, a gente não consegue nem decifrar quanto é que recebia em termos de dinheiro. Aí veio o Plano Real, que atuou o quê? Na vertente monetária, né? Então um grupo de economistas liberais, com Pedro Malan, Gustavo Franco, Armínio Fraga, né, se juntaram, produziram o Plano Real, atuou na vertente monetária e, em consequência, hoje nós temos uma moeda e ficamos muito tempo sem tê-la. E aí partiu-se para o ajuste fiscal. O ajuste fiscal, minha gente, eu comparo sempre da seguinte forma: é igual a nossa casa. A gente só pode gastar aquilo que ganha e sempre tem que buscar poupar alguma coisa para os momentos de dificuldade. Isso é o ajuste fiscal, né? Se a gente gasta mais do que ganha, o que acontece? Eu estouro o cheque especial, detono o cartão de crédito e finalmente eu vou para o agiota. Senhoras e senhores, vão ver que o Brasil está no agiota. Se privatizou o que podia ser privatizado, buscou o equilíbrio das contas e criou-se uma matriz econômica com quê? Meta de inflação. Então a nossa meta de inflação é 4,5% ao ano, podendo ser 2 para baixo ou 2 para cima. Em vez de engessar o câmbio flutuar de acordo com a capacidade das nossas reservas internacionais. E uma taxa de juros elevada para segurar a inflação. Lembre que a taxa de juros estava em praticamente 14% e agora está em meia dúzia, 0,25%. Tudo bem. Lula foi eleito, lembre que o dólar foi para R$4, Lula agora vai detonar tudo, escreveu sua carta ao povo brasileiro, entrou naquele surf das commodities, não é? A onda boa, não é? Lula deslizando no seu pranchão, Palocci segurando, mensalão para calar o Congresso. Terminou aquele período, o pessoal achava, isso aí não vai ganhar nada, mas Lula sobreviveu porque a economia estava bem. Aí ele achou que era Senhor dos Anéis, né? E aí veio Lula 2 e Dilma, né? Dilma então é primária a coisa. Criaram esse mote, gasto é vida, vamos gastar. O negócio é gastar, né? Uma nova matriz econômica, endividamento, então vamos dar crédito, né? Só que crédito com juro alto. Endividaram as empresas, endividaram as famílias. Então, enquanto deu, o pessoal comprou geladeira, televisão, carro, foi para a Europa, não é? Viajou de avião, fez miséria. Mas daqui a pouco, aquela história, eu faço uma prestação de 200 hoje, 300 amanhã, 400 depois da manhã, acaba meu dinheiro, né? E as empresas também partiram para a mesma situação. Valorizaram o câmbio, as famosas desonerações da folha, que no início seriam para alguns setores e depois acabou abrangendo grande parte da atividade econômica. E procurou reduzir os juros por decreto. Subsídios para os amigos do rei. Então, aqueles subsídios explícitos, ou seja, a própria desoneração,
ou o subsídio implícito, que era o empréstimo do BNDES. Então, observe o seguinte, o BNDES captava o dinheiro a 13% no mercado e emprestava para o amigo do rei a 6%. Essa diferença de 7%, quem paga? Eu, a senhora, o senhor. A contabilidade criativa, o atraso nos pagamentos, vamos lembrar que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, eles pagam, não é, as benfeitorias sociais, e o governo tem que cobrir o caixa deles. Se ele não cobre o caixa, é aquela pedalada, é a famosa pedalada. E o Arno Agostinho, que era secretário do Tesouro, ele camuflava isso aí. Já me referi aqui ao uso dos bancos, e aí, déficit fiscal mais aumento cruel da dívida pública. A dívida pública hoje, ela está em 75% do PIB. Os senhores sabem quanto é que a gente paga de juro por ano da dívida pública? São em torno de 400 bilhões de reais. Isso é um plano Marshall por ano que nós pagamos de juro da dívida pública. Então esse foi o pacote a que nós fomos levados, estourando toda a possibilidade do orçamento funcionar. Então esse é o resultado primário. Isso é aquela conta de padeiro, receita e despesa. Então observe que nós éramos superavitários em 2012, 13, aí a partir de 14 a coisa degringolou e nós estamos num déficit de 159 bilhões de reais. Isso significa 10% do orçamento. Então aí cada um pega e diz o seguinte, seu orçamento, se 10% é déficit, quanto tempo iriam durar nessa situação? Pessoal, imaginem o país. Muito bem, aí entrou o senhor Temer e buscou uma nova legislação. Nós já temos uma lei passada pelo Fernando Henrique, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que limita os gastos. Mas aí criaram aquela emenda do teto de gastos, que é o chamado novo regime fiscal. A despesa de um ano tem que ser igual à do ano anterior, mais a inflação. Medida de julho de A-1 a junho de A. Então a inflação que fechar agora, em 30 de junho, é o que o orçamento poderá aumentar para o ano de 2019. Então vamos dizer que vai fechar em 3%, o orçamento de 2019 é o de 2018, reajustado em 3%. Mas aí tem a vida real. Por determinação constitucional, as despesas com previdência, pessoal e benefícios crescem acima da inflação. Então o resultado, isso é uma pizza. A pizza só pode crescer 3, mas uma fatia dela vai crescer 10. O que vai acontecer? Vai espremer as demais fatias. Como consequência, está aqui, ó. Para cumprir a meta, o governo tem que cortar gastos com custeio e investimento. E com isso vão faltar recursos para a saúde, para a educação, defesa, segurança. Se nada for feito, em 2022, as chamadas despesas obrigatórias, que é pagamento de pessoal, previdência, saúde e educação, serão maiores que o orçamento da União. O país estará inviabilizado. E aí, eu lembro esta frase do Roberto Campos. A diferença entre a estupidez e a inteligência é que a inteligência é limitada, infelizmente. Então, essa foi a situação que nós fomos levados na questão econômica. Temos nichos de pobreza com a questão dos excluídos. Então, o que eu chamo dos excluídos? O camarada que mora na favela do Rio de Janeiro, ele não é um pobre, ele pode ser um pobre social, mas ele não é um pobre em termos de recurso. Ele tem sua casinha lá, tem televisão, tem geladeira, mas o Estado chega lá? Não. Quem bota a internet dele é o traficante, quem bota a televisão a cabo é o traficante, quem vende o gás é o traficante, quem leva ao médico é o traficante, ou seja, quem recolhe o lixo é a companhia de lixo, se o traficante deixar. Então são os excluídos da nossa sociedade. Infraestrutura logística deficiente. Está aqui hoje que nós estamos vivenciando. Se colocou a nossa infraestrutura de transporte toda nas costas do transporte rodoviário. Então, o grupo de caminhoneiros conscientes disso está parando o Brasil. É a situação que nós estamos hoje. Transporte nas grandes cidades ficando sem combustível, tendo que parar.
aviões não podendo decolar porque também não tem combustível, não está chegando alimentos nas redes de supermercado, as cooperativas de leite não estão recolhendo porque também não tem combustível. É uma bola de neve que está andando com base nessa nossa infraestrutura deficiente. Nossas bases são frágeis, poder nacional, expressões são aplicadas de forma desequilibrada, está aqui, ó. Só temos 1,2% do comércio mundial. Nossa pauta de exportação é pequena. Por quê? Porque nós não exportamos produtos de valor agregado, exceção de alguns aviões da Embraer e de alguns carros que são vendidos pelas montadoras, não temos mais nada de valor agregado. Temos que mudar isso. Dependemos de tecnologia externa, defesa e segurança precárias, não se discute defesa aqui no Brasil, e a segurança eu vou tocar mais adiante, e a atividade de inteligência ela foi relegada para um segundo plano. Collor destruiu o que era o Serviço Nacional de Informações, 10 anos depois o Fernando Henrique refundou com o nome de Agência Brasileira de Inteligência, mas é o único serviço de inteligência do mundo que contrata seus profissionais por concurso público. Em todo o resto do mundo, isso é uma seleção feita. Vai ver lá como é que a CIA contrata o pessoal dela. Vai às melhores universidades americanas e vai recrutar as pessoas. Não é? Isso para os analistas e questão dos operadores, vai buscar os elementos de forças especiais. Então, temos que mudar isso também. Existência de atores à margem da lei. Então, aqui nós temos dois grupos de bandido. Nós temos aquela bandidagem do fuzil, não é? A bandidagem pé de chinelo, que rouba celular, que dá tiro no camarada que estão levando o carro dele, e temos a bandidagem do colarinho branco, incrustada nos altos segmentos da política nacional, do empresariado nacional. Então são os dois grupos de bandido que nós temos. Nossa sociedade, infelizmente, carece de coesão cívica. Brasileiro só se junta para dizer que é brasileiro na época da Copa do Mundo. E olhe lá, hein? Porque agora parece que até a Copa do Mundo está embaixo. Crescemos muito pouco, obviamente, e o Estado partidarizado, né, um Estado com 20 mil cargos à disposição do governo de turno, foi aparelhado, e a corrupção, não preciso me detalhar nela, que todos aqui, está aqui os índices de corrupção no mundo, olha lá a posição, Brasil, número 79. Aqui na América do Sul, quem está bem posicionado é o nosso vizinho aqui, o Uruguai. Nosso aparato de segurança pública, frágil, a polícia vive o pior dos mundos. Se a polícia age como polícia, a turma da Maria do Rosário vem em cima e diz que eles são truculentos. Se a polícia cruza os braços, o restante da população diz que a polícia é inerte, que a polícia não atua. Então, as missões têm que estar mais bem definidas. O aparato tem que estar mais bem aparelhado. Temos aí a Força Nacional de Segurança, na minha visão, inconstitucional. Ela não está prevista no nosso arcabouço, lá no artigo 144, onde se coloca quais são as instituições responsáveis pela segurança pública. Somos suscetíveis àquelas ameaças transnacionais, dificuldade para garantir as nossas vias de comércio, e o Estado. O Estado é caríssimo. O Estado leva 43% do PIB nacional. Então vamos dizer aí, o que é o senhor e a senhora trabalha com seu suor. De cada 100 merréis que a senhora pega, o governo leva 43. Essa é a realidade. Burocratizado. A burocracia aqui, ela entrava tudo. Sempre tem que... Ainda estamos na era do carimbo, né? Em plena era digital, continuamos na era do carimbo. Corporativista em alguns segmentos do funcionalismo. Né? O cara só pensa nele, não está pensando na instituição como um todo. Valorização assimétrica dos servidores, é aquela questão, o ascensorista do Senado ganha mais do que um piloto de caça da Força Aérea. Então, servidor valorizado assimetricamente. E ainda com essas práticas obsoletas na máquina pública, parados no tempo. Tudo bem, minha gente. Já o Mourão falou. Vamos dar uma enxugada nisso aqui.
e ver quais são os grandes desafios que estão à nossa frente e algumas soluções que terão que ser postas em prática mais cedo ou mais tarde, se nós não quisermos nos manter como a vanguarda do atraso. Pressões sobre o Estado, aumento das demandas sociais, a comunicação, o celularzinho que cada pessoa tem e que lhe permite ter acesso aos mais variados tipos de conhecimento, leva a esse aumento da demanda. A população hoje, ela quer ser atendida. Ela não quer mais ter um atendimento de segundo nível, ser relegada ao último plano. O Estado tem a sua capacidade financeira reduzida pela crise fiscal, é uma realidade. Todos nós, qual é o nosso padrão de referência? É Burkina Faso? É República Centro-Africana? Não, o nosso padrão de referência é Espanha, Portugal, Estados Unidos, França, Inglaterra. É o que nós queremos. Nós queremos andar em estradas alemãs, com veículos compatíveis, termos atendimento médico de primeiro nível. Isso que é a demanda da sociedade. O cidadão cliente, ele quer ser atendido. Essa extensão total dos direitos sociais desestabiliza, você tem que atender todo mundo. Era muito mais fácil antes, por isso que eu falei que não tem mais mares tranquilos. Você atendia uma pequena porção da população, o resto ficava vegetando lá no seu interior. Agora não tem mais isso. O interior é tudo. Outro dia eu estava lembrando, quando eu era tenente, servia lá em Cruz Alta, no interior do Rio Grande do Sul. Cruz Alta não tinha DDD, muito menos rede nacional de televisão, celular, obviamente, nem pensar. Música, como é que a gente descobria qual era a música da moda? Porque só tinha a Rádio Cruz Alta, não tinha a Rádio FM, nada disso. Então ia um cara no Rio de Janeiro, comprava o último long play do Roberto Carlos, trazia embaixo do braço, e assim a gente descobria o que estava tocando. Era o mundo da época. Era o mundo da época. Então, isso desestabiliza. E ninguém mais aceita a cultura burocrática e a má qualidade do serviço público. Qual é o troço que a gente mais vê quando entra em alguma repartição que tem que atender o público? É discussão. Porque a pessoa ficou lá 3 horas, 4 horas, não foi atendida. Então, todas essas pressões, o governo tem que resolver, em todos os níveis. Não tem como fugir mais disso. Quais são os fundamentos econômicos hoje? Disciplina fiscal, ou seja, gastar o que arrecada, priorizar os gastos, aquilo que em linguagem militar nós chamamos seleção de frente. Eu tenho uma larga frente para atuar, vocês estão vendo aí. Então eu tenho que selecionar o que eu vou priorizar primeiro. O que eu vou atender primeiro? Vou atender a saúde, a educação? Vou atender a defesa? É o velho dilema colocado pelo Adam Smith na Riqueza das Nações: canhão ou manteiga. Esse dilema jamais vai deixar de existir. A reforma tributária. A gente nem sabe quanto é que paga de imposto. Temos vaga ideia. Então, temos que mudar a nossa tributação. A famosa questão do imposto de renda, a tabela que não é corrigida há milênios. Com a reforma tributária, liberalização financeira, regime cambial e liberalização comercial. Nós temos que comercializar com o mundo. Nós temos que entrar nos grandes acordos de comércio. Não fizemos nenhum, saímos de todos, porque aquele nacionalismo às avessas, vão nos roubar tudo aqui, vão tirar o nosso petróleo, o nosso nióbio, o nosso ferro. Não, nós temos que negociar. Não sermos refratários aos investimentos estrangeiros. Se nós não temos poupança, nós temos que usar a poupança de fora, regulamentada, sem problema nenhum. Privatizar aquilo que tem que ser privatizado. O Estado não pode mais ser o dono de determinadas empresas. Desregular. Então, muito ligado à desburocratização. E a questão da propriedade intelectual, que aqui no nosso Brasil ela é jogada no lixo. A gestão pública.
gestão profissional no setor público. O camarada tem que ser profissional daquilo, né? E não, eu entro no governo, aí aqui o coronel Vinícius é meu amigo, não, Vinícius, agora estou arrumar um carguinho aqui para ti, Vinícius manja de infantaria, eu vou botar ele para ser gestor da saúde. Não vai dar certo, né? Mas é o que acontece. Padrões explícitos e medidas de desempenho. O brasileiro detesta ser avaliado. Falou em medida de desempenho e avaliação, isso ocorre na minha profissão. Afinal de contas, o Exército Brasileiro ele é feito de quê? De brasileiros. Então, o nosso sistema de avaliação, nós já tivemos uma meia dúzia de sistemas de avaliação, porque a turma vai, né? Todo mundo é 10. Né? O cara é 10. Nem Jesus Cristo era 10, mas o nosso pessoal tudo é 10. Disciplina intelectual 10, cultura geral 10. Né? Aí eu chamava os caras lá e dizia, vem cá, meu amigo, diz aí, pô, fala aí, qual foi o ano que caiu a Bastilha? Aí o cara, pô, deram 10 de cultura geral aqui para ti, porra, como é que é esse negócio aí? Então, a gente tem que olhar a avaliação. E as medidas de desempenho em todo o funcionalismo público, ela tem que valer para quê? Para a ascensão ser feita por onde? Pelo mérito. Mérito. ênfase nos controles, nas agências controladoras, satisfação do cidadão, delegação de autoridade, está ligado ao que eu vou falar mais adiante, que é o federalismo. Tem que descentralizar. O nosso prefeito aqui de Uberlândia, ele não pode ter que pegar um avião e ir lá a Brasília para pedir uma ambulância. Ele tem que receber o recurso aqui e vai administrar, porque ele está em contato diário aqui com o cidadão de Uberlândia e sabe quais são as necessidades. Ou é o ministro que está lá em Brasília? Disciplina e parcimônia no uso dos recursos. Aquela velha história, a viúva tem que ter marido. É dinheiro da viúva, não quero nem saber, vai torrando esse troço aí. Essa é frase comum na nossa administração pública. E o extenso uso das tecnologias de informação e comunicação. Pode mais, tudo hoje tem que ser digital. Se os grandes bancos trabalham assim, nós mesmos no nosso dia a dia trabalhamos assim, como é que o governo não opera assim? Padrões de governança. O Estado é um organismo plural, tem que se comunicar, especificar os objetivos das políticas públicas, se interar com a sociedade. Está aí esse caso agora, típico dos caminhoneiros. A bola de neve vindo e o governo federal parado. Estava esperando o quê? Que acontecesse um milagre? Que o general Vilas Boas levantasse da cadeira de roda que ele está lá e saísse para dialogar com os caminhoneiros? Absurdo isso aí. Uso das redes, hoje todo mundo trabalha em rede. Cada um dos senhores e das senhoras aqui tem a sua rede social. Trabalha desse jeito. Aí eu falo aqui das relações baseadas na confiança e em contratos. Aí olha a nossa situação. Constituição de 88, vai fazer 30 anos. De lá para cá foram editadas 25 leis federais por dia. Olha aí. Então está aqui, 103 emendas da Constituição, 103 leis complementares, 5.731 leis ordinárias, 6.903 medidas provisórias, 12.292 decretos, com 139.506 anexos, que são portarias e pareceres. Isso dá um total de 6 milhões de páginas. Ou seja, isso é o maná dos operadores do direito. Os operadores do direito, eles têm todo um cipoal, e aí é um efeito paradoxal. Qual é a lei que está valendo? Quase 96% da legislação produzida foi modificada. Então tudo entra em conflito. Então qualquer jovem advogado aí sabe que tem que pesquisar muito para ver o que está acontecendo e o que está valendo. Esse é o pacote. Como é que nós podemos ter relação de confiança e temos contratos que perdurem no tempo com essa mudança toda? Eu lembro o exemplo da Constituição americana, que são poucos artigos, e eu acho que em 200 e poucos anos ela teve 27 emendas, se eu não me engano. Em 200 e poucos anos. Nós, em 30 anos, tivemos 3 emendas por ano, praticamente, aí, quase 4. Então, complicado isso aí.
transformar o Estado de um Estado de serviço, produtor do bem, em um Estado que garanta a produção do bem, ou seja, que cria as condições. O Estado ativador, que aciona os outros atores, e o Estado cooperativo, que produz o bem público em conjunto com os outros atores. Ou seja, o Estado ele tem que diminuir, o Estado ele tem que ser aquele grande navegador que ele dá a direção e, a partir daí, libera o conhecimento e a iniciativa e a capacidade de cada um para produzir o que tem de melhor. Tudo bem, minha gente. Chegando aqui à nossa conclusão. Qual é o significado disso tudo? É um pacote complicado, né? O Nye, Joseph Nye Jr., problema para todos os estados no século XXI, não é só o Brasil, é que tem muita coisa fora de controle, até mesmo dos mais poderosos, devido à difusão do poder dos estados pelos atores não estatais. Isso está ligado a essa revolução das comunicações, a revolução do conhecimento. Como superar tudo isso? Já me referi à reforma tributária. Não tem como, nós vamos ter que organizar essa nossa questão dos tributos. A reforma fiscal reduz Brasília, reduzir o custo do governo central e distribui o recurso a quem dá o combate direto, estados e municípios. Nós temos hoje um sem número de municípios, com a ordem aí de 10 mil habitantes, que vivem única e exclusivamente daquela mesada que o governo dá, que é o fundo de participação dos municípios. Aí um município desses 10 mil habitantes, ele cria uma Câmara de Vereadores, com todo mundo recebendo salário, com assessores, quer dizer, não vai solucionar nada um município dessa natureza. Não é possível isso. Na minha visão, vereadores em municípios desse número seria um grupo de notáveis, eleitos, tal coisa, que se reuniriam 2 vezes por mês para analisar as contas do prefeito e acabou. Fechado o assunto. Mas não, é só custo, só gasto. Ou seja, ao receber esse recurso, esse município ele vai se inviabilizar totalmente e deixar de existir, ser reabsorvido pelo município mãe, não é? Porque muitos se desmembraram de outros maiores, ou ele vai realmente passar a funcionar na sua municipalidade total. Digitalização e virtualização dos serviços públicos. Eu já falei, uso das tecnologias, né? E aí o funcionalismo profissional, estabilidade. O cara fez o concurso, a partir de amanhã ninguém mexe mais comigo. Eu não posso demitir um profissional que não trabalha, que falta ao serviço, que não tem mérito, só porque ele fez um concurso. Está errado isso. Totalmente errado. Isso está ligado a quê? Aos privilégios. Greve. Tem que disciplinar a questão da greve no funcionalismo público, das atividades essenciais. Tem que haver disciplina nisso. Reforma política, e aqui eu coloco. Seria o parlamentarismo, separando o chefe do Estado do chefe de governo, uma solução para o nosso país? O Império foi parlamentarista. Tivemos um arremedo de parlamentarismo após a crise da renúncia do Jânio Quadros. Não funcionou. Não é a hora da gente pensar nisso? Não adianta perguntar para o povo como um todo. Não vai entender, a grande maioria não entende o que vem a ser um regime parlamentarista. Livre mercado. O capitalismo de Estado, esse que o governo dá o dinheiro para o empresário A, empresário B, isso tem que acabar. Liberdade de mercado. E os competentes irão deslanchar. Irão produzir aquilo que a sociedade necessita. E o livre mercado está ligado à impulsão às exportações. Não podemos ficar com 1,2% do comércio mundial. Temos que entrar nas grandes redes globais de comércio. Educar os brasileiros, aí é a revolução educacional. E onde é que entra a revolução educacional?
tem que ser um governo com coragem. Em primeiro lugar, para lidar com os interesses corporativistas existentes dentro do ramo da educação. Tem que haver a base nacional curricular comum, sem discussão ideológica, mas objetiva. Avaliação de professores e diretores e alunos. E o investimento direto feito por estados e municípios nesse segmento. Não pense que nós gastamos pouco. Nós gastamos 6% do PIB em educação. E cadê o resultado? O senador Cristóvão Buarque chegou a dizer que nós estávamos num estado de regressão civilizatória, tal os problemas que nós vemos serem enfrentados nas nossas escolas. Porque, ao educar os brasileiros, nós vamos resgatar a cidadania. E com isso, daremos a credibilidade do Estado. E da credibilidade do Estado, a política volta à sua virtude. A política com P maiúsculo, não a política do toma lá da cá. A política de programas reunidos em grupos pequenos de partidos. Partidos que representem efetivamente o pensamento da sociedade. Se eu perguntar aqui para cada um das senhoras ou dos senhores qual é o partido que representa o seu pensamento, eu tenho certeza que a maioria não vai conseguir dizer. Tal a dificuldade da organização política que nós estamos vivendo hoje. Então, essa virtude da política, ela tem que ser recuperada. Do tempo dos gigantes que nós já tivemos. Defesa da democracia. Winston Churchill deixou muito claro. Por pior que seja, a democracia é o melhor sistema de governo que existe no mundo. Não adianta ditadura, não adianta autoritarismo, a democracia é ela que funciona. E num país como o nosso, que são 5 países em um praticamente, nós temos que nos organizar e confiar nos instrumentos democráticos. E a defesa da liberdade. Esse é o maior bem que cada indivíduo possui. A sua liberdade de associação, a sua liberdade de buscar o melhor para a sua vida, a sua liberdade de participar da vida do país. E não simplesmente entregar essa liberdade em nome de algum compromisso ideológico. Buscar o ideal. E aqui eu volto lá em Aristóteles. O homem é, por natureza, um animal político. E quando aperfeiçoado é o melhor de todos. Entretanto, se a gente separa o homem do direito e da justiça, ele se torna o pior. Esse alerta é dirigido para o homem civilizado. Não estou dirigindo esse alerta para aqueles que vivem fora da civilização. Pois é precisamente na civilização que encontramos aqueles homens que, desprezando a virtude, usarão todos os artifícios e as vantagens da política e do poder político para a consumação dos vícios mais degradantes. Isso Aristóteles escreveu em tempos imemoriais. E nada cai como uma luva para as pessoas que nós temos visto no nosso país ao longo dos últimos anos. Lembro que nós somos um povo de resistência. Nós nascemos resistindo à invasão dos holandeses. Nós, abaixo-assinados, nos conjuramos e prometemos, em serviço da liberdade, não faltar a todo o tempo que for necessário, com toda a ajuda de fazendas e de pessoas, contra qualquer inimigo, em restauração da nossa pátria, para o que nos obrigamos a manter todo o segredo que nisto convém. Sob pena de quem o contrário fizer, será tido como rebelde e traidor, e ficará sujeito ao que as leis em tal caso permitam. 23 de maio de 1645, assinam João Fernandes Vieira, Antônio Dias Cardoso, Henrique Dias, Felipe Camarão e mais 14 líderes
que aqui nasceram com o Exército Brasileiro. Então, nós fizemos ontem, vamos fazer sempre. E, finalmente, como guerreiro de selva, tempos difíceis, lhes deixo essa lei da guerra na selva, que todos nós temos que aprender a suportar o desconforto e a fadiga sem nos queixarmos e sermos moderados em nossas necessidades. Muito obrigado pela atenção de todos. De algumas frases que o senhor disse, em qual onda surfou as Forças Armadas desde a Constituição de 1988? Essa é a pergunta. As Forças Armadas, elas têm uma missão muito claramente definida. O artigo 142, ele coloca que a missão constitucional é a defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um desses, a garantia da lei e da ordem. Além disso, existe aquilo que nós chamamos das tarefas complementares, que são o apoio à integração nacional, o apoio às calamidades públicas e a participação na política internacional do país. Para responder melhor a sua pergunta, após esse pequeno preâmbulo, é importante que se entenda que no período pré-1964, a política estava muito inserida dentro dos quartéis. E política no quartel não é uma coisa boa, porque no momento em que a política entra pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. E as Forças Armadas, elas têm que ser instituições disciplinadas e hierarquizadas, porque são elas que têm o privilégio de responder por meio da violência a qualquer ameaça que ocorra contra o Estado e a nação brasileira. Então, pré-64 acontecia isso. A partir dali, o presidente Castelo Branco criou uma série de legislações que afastou, e aí eu digo particularmente o Exército, do campo político. Mas eu costumo dizer, o Exército, ele é apartidário, ele não tem partido. O nosso partido é a nação brasileira, mas ele executa a política que é necessária ao cumprimento da sua missão. Então, nesse período pós-Constituição de 88, nós viemos lutando com todas as dificuldades orçamentárias encontradas, os exércitos do mundo mudaram, o nosso exército ele tem uma característica de ser um exército de conscrição, nós não somos um exército 100% profissional, mas, ao mesmo tempo, nós temos que trabalhar na vertente da melhoria tecnológica, porque a guerra hoje é algo altamente tecnológico. Em consequência, ao longo desses 30 anos, nós fomos criando ilhas de modernidade dentro da instituição Exército, como é a aviação, como é o nosso sistema de ensino, como é a nossa parte de operações especiais, como são as nossas forças blindadas, e sempre mantendo a nossa juventude militar educada. O que eu chamo de educada? Conhecendo os problemas brasileiros, por força da nossa profissão, nós temos que morar nos mais diversos locais do país, isso leva a que se conheça em loco a problemática daquela região, e aí fomos nesse processo até esse período já final do governo Dilma, onde mais do que nunca se ressaltou a necessidade de que a força, o Exército, ele tivesse em condições de balizar um método, tivesse em condições de balizar uma proposta. E o nosso comandante colocou aquele tripé de agirmos dentro da legalidade, usando a nossa legitimidade, né, e mantendo a estabilidade. Então, nós surfamos na onda Brasil o tempo todo. Acho que respondi sua pergunta. Próximo debatedor, o senhor Ivan Barroso Ramos. Na sequência, o senhor Wagner Barbosa Cunha. Corrigindo, Irã.
Irã Barroso. É uma honra poder me dirigir ao senhor general. No início da palestra, o senhor disse não ser dono da verdade. E eu pergunto ao senhor, neste momento o senhor representa e é dono da verdade da população brasileira, que hoje pensa seriamente numa nova intervenção militar moralizadora. O país está entregue a bandidos, a ladrões, declaradamente e cinicamente atuando no país. Essa é minha pergunta para o senhor. Se o senhor não é o dono da verdade do país. Nós entendemos perfeitamente os anseios de parcela da nossa população, a angústia que assalta todas aquelas pessoas que estão preocupados com o futuro, com o destino do nosso país, e que volta e meia me perguntam, e nos mais diversos lugares nós somos perguntados, e aí, o que será feito? A sociedade hoje é uma sociedade extremamente complexa. Então, essa questão da intervenção, ela poderá ocorrer, não resta a menor dúvida. Mas no momento em que nós tenhamos todas as condições para, num curto espaço de tempo, moralizar e sanear aquilo que for necessário, utilizando principalmente o segmento civil, e não o segmento militar, porque do meio civil nós temos pessoas extremamente capazes, competentes e brasileiros tão ou mais patriotas do que cada um de nós que prestamos o serviço às Forças Armadas. Então, a intervenção, ela é uma opção de segundo plano, mas não é descartada. É isso que eu posso lhe responder. Tendo sido respondido o senhor Irã, próximo debatedor, o senhor Wagner Barbosa Cunha. Próximo debatedor, Américo Rússia. Boa noite. É um grande prazer tê-lo em sua companhia, senhor general Mourão. E nós aqui estamos muito tranquilos com todas as palavras que o senhor proferiu aqui durante o discurso. E a minha pergunta, para ser bem objetivo, que nós sabemos de todo o plano do projeto Pátria Grande, Ursal, Unasul, BRICS, Diálogo Interamericano, Pacto de Princeton, Teoria das Tesouras, tudo. Então, o que nos remete agora de imediato a questionar um pouco a respeito dessas próprias eleições e urnas e Smartmatic. A legalidade ou não dessas eleições com descumprimento da lei do voto impresso por aquela facção TSE, do Fux. O senhor consideraria, com o descumprimento da lei do voto impresso, essas eleições ilegais? Eu não chego a esse nível de dizer que a eleição é ilegal. O problema todo é que, desde 2010, que nós temos sérias dúvidas a respeito desse processo eleitoral usando a urna eletrônica. Nós sabemos das fragilidades, né? A fragilidade pode ocorrer na própria urna, pode ocorrer na transmissão de dados e, em consequência, né, os mecanismos que existem hoje, que seriam para controle disso aí, ou seja, haver o voto impresso, eles não prosperaram. Eu ainda confio, porque existe um convênio do Tribunal Superior Eleitoral com o Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, que, por meio do Centro de Defesa Cibernética, irá auditar esse processo. Então, eu ainda confio que isso aconteça. Portanto, não considero ainda que essa eleição do ano de 2018 possa ser declarada ilegal. A minha pergunta é com relação à defesa nacional, defesa do nosso país. A gente sabe que a gente tem o projeto, o CISFRON, que está passo de tartaruga, né, pelo contingenciamento de verbas, que protege a nossa fronteira terrestre. A fronteira marítima, a cargo, a nossa Amazônia Azul, né, a cargo da Marinha, que a gente sabe também que está aos pedaços. Eu queria saber o seguinte, existe no Exército, né, algum projeto ou alguma perspectiva de projeto para a defesa da nossa costa? Porque a Marinha Defesa do Mar é a nossa primeira linha de defesa. Mas a gente sabe que a costa nossa é completamente desprotegida. O Cisgás também não foi implementado ainda e acho que dificilmente vai conseguir ser implementado nessa década. Existe
por conta do Exército, uma preocupação com relação à defesa da nossa costa? Excelente, temos aí num passado não muito distante, né, uma defesa costeira até poderosa, que era a nossa artilharia de costa, que tinha fortes espalhados de norte a sul. O exemplo principal era na Baía de Guanabara, onde em torno de 7 fortalezas praticamente barravam a entrada de qualquer belonave naquela região. Óbvio que esse tipo de defesa ele caiu a partir do momento que os navios são dotados de mísseis de longo alcance, não é? Eles engajam qualquer defesa fixa de uma forma muito simples e muito fácil. A partir daí, a nossa doutrina ela se expandiu para uma defesa flexível. Então, nós temos um planejamento de emprego, né, que é a defesa do nosso litoral, obviamente em conjunto com a Marinha e com a Força Aérea, uma operação conjunta. Mas o Exército tem seu planejamento, não é mais uma defesa fixa, estática, como havia em outros tempos, mas é uma defesa móvel dentro daquela capacidade que nós temos hoje e condições de desenvolver. Então, nada disso está abandonado. Tá bem? Ok, obrigado. Próximo debatedor, o senhor Eduardo Luiz Mata Gonçalves. Boa noite, Excelência. Eduardo, delegado da ADESC. Com esse Congresso que aí está, e mais de 40 partidos políticos, é possível parlamentarismo no Brasil? É óbvio que o sistema parlamentarista ele terá que partir de novos pressupostos, né? Até o próprio presidencialismo ele não pode continuar com essa quantidade de partidos políticos, né? E o culpado disso aí é o nosso Tribunal Superior, né? O nosso STF, que em determinado momento retirou a cláusula de barreira que havia, né? Se aquela cláusula de barreira que estava prevista desde a Constituição de 88 tivesse em funcionamento, nós teríamos em torno de 7 partidos políticos hoje, nada mais do que isso, o que já era uma representação grande na minha visão, mas não uma que nós temos hoje. Então nós vamos ter que ressuscitar uma cláusula de barreira realmente digna do nome. As agremiações políticas, é aquilo que eu falei, elas têm que representar o segmento da sociedade. Então, vamos olhar de uma forma, digamos assim, mais objetiva. Creio que 5 partidos, né? Vamos botar ali a extrema-direita, a extrema-esquerda, né? O centro-direita, o centro-esquerda e o centro mesmo. Então, os termos de 5 partidos é o máximo que nós poderíamos ter. Se nós chegarmos a esse nível, né, nós poderemos ter, em determinado momento, um sistema parlamentarista, que a grande, digamos assim, vantagem seria que o chefe de Estado, o presidente da República eleito, ele lidaria com as questões de Estado, parte relativa à Forças Armadas, política internacional, né, questões de fronteiras, e deixaria o dia a dia, o rame-rame de tocar um país para o chefe de governo, que seria o primeiro-ministro, não é? Que seria eleito pela bancada majoritária dentro do Congresso. É uma ideia. Tivemos isso no Império. Se vocês forem olhar, o Império nós tínhamos o parlamentarismo, óbvio que o imperador ele tinha um poder a mais, que era o poder moderador, mas foi o regime que subsistiu de forma mais longa no nosso país, foi o regime monárquico. Então eu julgo que, com as adaptações que também são necessárias para o regime presidencialista, a gente pode chegar a um parlamentarismo. Próxima debatedora, a senhora Cristina Maria Ferreira Cunha. General, o senhor falou sobre educar o brasileiro. É bom observar, o senhor não falou em educar criança e adolescente, o brasileiro. E o brasileiro precisa ser educado. Eu gostaria de saber qual a estratégia para isso, já que as pessoas que estão entrando na universidade entram muito mais por cota do que por qualificação. Os professores que estão aí, em todos os setores, a qualificação também é baixa, eles estão despreparados em todos os níveis. O ECA, a má interpretação do ECA levou a um despreparo, uma confusão na cabeça dos pais. Como revolucionar a educação do Brasil, como reeducar toda essa população, não só criança e adolescente, mas os pais que têm a obrigação de educar, porque o professor tem que instruir.
Quem educa são os pais. E como revolucionar todas essas pessoas? Como reeducar todas essas pessoas? Em primeiro lugar, ela vai requerer coragem e determinação do governante, porque terá que enfrentar aquilo que eu chamei durante aqui a minha exposição das igrejinhas que existem dentro do nosso sistema educacional. Então, nós temos uma questão ideológica, não é? Que vem desde lá do Caio Prado, não é? Passando aí pela questão do método Paulo Freire, não é? Então, existe uma questão ideológica dentro do nosso sistema educacional que deixa de ensinar a criança. Então, quais são os processos? Número 1, derrubar o corporativismo, primeira coisa. Então, tem que enfrentar os diversos sindicatos aí existentes. Número 2, não é? Temos que ter a base nacional curricular comum, que está sendo tentada aí de todas as formas, uma base exequível, não é? E que realmente seja de levar aquele conhecimento mínimo necessário para a criança e para o adolescente. Número 3, valorização do professor por meio de cursos, por meio de um preparo e de um avanço nesse preparo constante, né? O professor não pode ser... A pessoa vai para uma faculdade de pedagogia, por exemplo, e sai de lá sem aprender a ministrar uma aula. Como é que vai ministrar a aula? Tem que aprender lá dentro da faculdade como ministrar uma aula. E isso tem que ser um processo, o tempo todo, interagindo de modo que cada vez as aulas se tornem mais atraentes e melhores, porque são poucos os professores que conseguem atrair a atenção dos seus alunos. Alunos têm que ter a participação, como a senhora falou, a questão da família. Não pode a família simplesmente abandonar a criança ou adolescente na escola e achar que tudo é problema da escola. Então, a família ela tem que participar, tem que ser chamada aí a participar. E a avaliação, o tempo todo, a avaliação do professor e a avaliação do aluno. Ou seja, é um processo difícil? Difícil. Mas se nós não arregaçarmos as mangas e partirmos para executar essas ações, nós vamos continuar eternamente a ser o país do futuro. Próximo debatedor, o senhor Marcelo Assunção Borges. Boa noite, general. Boa noite a todos. Com a situação do desemprego no país, que a gente tem uma demanda ainda de grande crescimento populacional, quais seriam as sugestões para que o Brasil voltasse a crescer e absorver toda essa mão de obra, tanto dos jovens que estão também para ingressar ao mercado? Eu procurei apresentar aqui, durante a minha exposição, algumas das ideias relativas, né? Eu toquei muito na questão, na parte econômica, vamos colocar assim, né? O que faz girar a roda da economia? O que faz girar a roda da economia é a confiança, né? A confiança no futuro. A partir do momento que a gente tem confiança no futuro, que as regras do jogo estão bem estabelecidas, os empresários passam a investir. A partir do momento que o empresário passa a investir, ele tem que expandir o seu negócio. Ao expandir o seu negócio, ele tem que contratar. E aí a roda da economia começa a girar. E ao girar a roda da economia, vai atrair, né, obviamente, aqueles que estão fora do mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, tem uma parte que está ligada à questão da educacional. Nós precisamos de uma mão de obra mais qualificada. Nós temos déficit de mão de obra qualificada aqui no nosso país. Então, muito empresário ele não consegue tocar adiante o seu negócio por ausência de gente que ele possa contratar com as capacidades necessárias ali para ele. Então, esse processo é um processo que terá que ser, num primeiro momento, induzido pela reforma do Estado para que se crie esse clima de confiança, que foi aquilo que eu mostrei com a questão da legislação, que nós temos leis conflitantes, não é? Que 95% das leis agem uma contra a outra. Em consequência, não há um ambiente de confiança e um ambiente de tranquilidade para os negócios. A partir do momento que se criar esse ambiente, a roda da economia é uma roda muito simples. Como é que ela funciona? Ela funciona o seguinte: eu sou banqueiro, eu tinha aqui 10 mil reais e abri meu banco com 10 mil reais, que era meu capital. Tem uma senhora ali da esquina que ela quer construir uma padaria. E ela precisa de 10 mil reais para construir a padaria dela. Eu, como tenho confiança na capacidade dela, vou emprestar esses 10 mil reais para ela abrir a padaria dela. A partir daquele momento, ela vai contratar gente, vai ter lucro, vai me pagar e eu vou receber com lucro o meu dinheiro de volta. Isso é a roda da economia, que não está funcionando no nosso país. Por quê? Porque não há confiança.
Vou lembrar aqui só uma coisa aí. Todo mundo conhece aí a lei do distrato? A lei do distrato ela foi criada, o que é a lei do distrato? O camarada entrou para comprar um apartamento, em determinado momento ele perdeu o emprego, ou os juros subiram, ele não conseguiu acompanhar, ele receberia aquele recurso que ele já tinha pago, abatido dos custos da empreiteira que estava construindo aquele imóvel. Bom, o que aconteceu? A lei de Gerson foi aplicada, e aí as pessoas passaram a ver nisso um negócio. Entraram na justiça, a justiça passou a dizer que a empreiteira tinha que devolver todo o dinheiro para o cara. Então o cara tinha pago 70, ele recebia aqueles 70 de volta, e a partir daí a empreiteira ficava com aquele imóvel encalhado. E aí ele ia no imóvel do lado e comprava o mesmo por 30. É isso que está acontecendo na construção civil e que levou ao desemprego em massa na construção civil no Brasil. Me corrijam aqueles que têm conhecimento desse assunto. Então, a situação é mais ou menos por aí. Respondi aí o teu questionamento? General, boa noite, meu respeito e admiração. Eu me chamo Antônio Carlos, sou médico, e a minha relação com o mundo militar, ela começou em 78, no Rio de Janeiro, na Academia Militar. Eu fiz um curso de formação psiquiátrica lá, e depois, em 83, no CEP, aqui em Uberlândia, da ADESC. Em 83, general, a minha primeira pergunta, nós tivemos como foco uma visita que nos maravilhou a todos, já naquela época, que nós fomos conhecer a Embraer, que encantou e encheu os nossos olhos. 30 anos de evolução, o ITA preparando engenheiros, pessoas qualificadas, a gente que acompanha, como o senhor falou, as questões sociais, a gente vê que os sites da América Latina enaltecem a Embraer como se fosse um patrimônio latino-americano. E nós estamos aí nos deparando com a venda desse patrimônio para a sua majoritária, a Boeing norte-americana, com algumas nuances. Eu procurei até ver a opinião do Osiris Silva a respeito. Ele me mostrou favorável, eu quero saber a opinião do senhor a respeito também. E a segunda colocação, general, o senhor mesmo colocou aqui as duas coisas da Embraer, que são a questão do efeito agregado, e o senhor colocou também a questão militar, que me interessa muito. Quando o Hugo Chávez, que o senhor colocou, primeiro ele penetrou na camada pobre da população, infiltrou-se nela, e depois a gente sabe o caminho, que chegou até a Venezuela de hoje, infiltrando-se na Corte Magna, na Constituinte. Toda essa situação aí foi criada pela infiltração do Estado no poder. No Brasil, não tem dúvida de que o Congresso é infiltrado. Nós não temos dúvida que o STF, TJ, o Supremo lá do Eleitoral, quer dizer, a gente está perdido. O baluarte do poder e da preservação dos valores brasileiros se encontra nas Forças Armadas, isso é de conhecimento público. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, até que ponto, general, não houve uma infiltração, também não gosto desse jargão de esquerda e de direita, mas até quando esse núcleo de poder instalado aí, à custa de propinas, de dinheiro, até que ponto as Forças Armadas estão preservadas? E até que ponto o nosso querido general Vilas Boas, com a sua incapacidade neurológica, que a gente sabe que, como médico, me preocupo, a sua dificuldade respiratória, até que ponto ele terá condições de levar à frente? E como é que essa questão no Exército, quer dizer, até que ponto uma limitação pode excluir uma pessoa do comando? Obrigado. Bem, excelentes perguntas. Começando na questão da Embraer, né? Embraer, em 1946, né, se decidiu criar um centro de excelência na área de engenharia aeronáutica, lá na região de São José dos Campos. Essa é a origem de tudo. Foi criado o ITA, se trouxe um professor renomado dos Estados Unidos para montar o tipo da escola, e a partir dali, aquele polo de São José dos Campos atraiu, né, uma massa de gente, não só ligados à questão da indústria aeronáutica, mas todo aquele valor agregado, que é o que eu tenho citado, né, de arquitetos, advogados, médicos, todos que têm que trabalhar em prol daquela empresa. Então, a Embraer, realmente, ela é uma potência.
E essa associação dela com a Boeing é uma necessidade para que ela consiga, não é? É aquela questão da globalização, é a questão que a gente tem que estar associado a alguém que tem algum peso específico. Nós não vamos entregar o nosso patrimônio, na minha visão, né, doutor Antônio Caso, né? Eu julgo que essa associação é fundamental para que nós possamos inserir a aeronave mais proeminente que a Embraer está fabricando, que é o KC-390, que vai ocupar um nicho de mercado muito grande, mas precisa ter alguém forte junto no mercado internacional. Então, essa é a minha visão da questão Boeing e Embraer. Em relação ao problema de infiltração, o próprio Partido dos Trabalhadores, quando teve aí o impeachment de Dilma, na sua pseudo-autocrítica, eles disseram que deveriam ter sido mais incisivos em relação às Forças Armadas, promovendo generais comprometidos, não é, digamos assim, com o ideário do partido. A realidade é que eles jamais encontrariam alguém para promover comprometido com o ideário do partido. Porque, até podia ter sido parte da pergunta da onda que foi surfada pelas Forças Armadas, ao longo desse período nós lutamos com unhas e dentes para manter intacto o nosso sistema educacional. Então, esse pessoal em nenhum momento conseguiu botar a mão no sistema educacional das Forças Armadas, em particular do Exército. Tentaram, de todas as formas, mexer nos nossos currículos, nós adaptamos aquilo que era possível ser adaptado, mas mantivemos sempre o núcleo, o core do nosso sistema de ensino, procurando transmitir à nossa juventude, ao longo, a partir do momento que inicia a carreira, nos cursos de aperfeiçoamento e de pós-graduação, de mestrado, doutorado, não é, os nossos valores. Então, essa estrutura foi mantida. Em relação ao nosso comandante vive desde junho de 2016 um problema neurológico muito grave, que pouco a pouco vai incapacitando. Em nenhum momento nós estivemos preocupados, porque os membros do alto comando cerraram fileira nisso aí, deixamos muito claro que, enquanto ele sentir que tem uma certa capacidade para nos comandar, ele lá permanecer, e a partir do momento em que ele não tiver mais condições, assume o oficial general mais antigo, que até o dia 31 de julho deste ano é o general Fernando, e a partir do dia 1º de agosto é o general Pujol. Então, é dessa forma que vai ocorrer, sem traumas, sem problema nenhum. Próximo e último debatedor, o senhor Ézio Paulo da Silva. Boa noite, general. O senhor nos enche de esperança em ter um candidato nas próximas eleições. Vamos pensar em tempos bons, mas e se a gente eleger um candidato que está investigado na Lava Jato? O que será do país nos próximos 4 anos? É uma pergunta que tem várias nuances, né? O que acontece? Eu me referi aqui ao longo da minha exposição a essa questão que nós precisamos ter alguém comprometido com essas mudanças tão necessárias ao nosso país. Hoje nós temos um candidato, que é o deputado Jair Bolsonaro, oriundo do meio militar, né, com as dificuldades de pertencer a um partido pequeno, questão de coligações, questão até de conseguir escolher um vice-presidente. Própria candidatura dele ainda poderá ser torpedeada, apesar de eu achar muito difícil, em algum momento lá no STF, pela aquela questão da Maria do Rosário, a questão dos quilombolas. Então, são problemas que ainda existem aí, mas acredito que serão superados, né? E não vejo no atual grupo de candidatos, né, a eleição de um presidente, né, envolvido no caso da Lava Jato. Porque hoje quem é que nós temos aí? Né? Nós temos o Ciro Gomes, né? Nós temos o Alckmin, que, né, poderá ser alcançado em algum momento, né, por essa questão da Lava Jato. Aquele rapaz lá do DEM, que é o presidente da Câmara, até agora não disse se vai ser candidato ou não vai ser, o Rodrigo Maia, acho que também. O outro, que era a grande esperança branca, Joaquim Barbosa, né, pulou fora.
né, preferiu continuar na sua zona de conforto, né. Então, temos o Álvaro Dias, né, do Podemos, né, que, ao que eu saiba, ele não está, né, metido em alguma dessas falcatruas que vem ocorrendo, e a situação do ex-presidente Lula, que, na minha visão, é muito clara. Independente de estar preso, não estar preso, ele não pode concorrer à presidência da República pela lei da ficha limpa aí. Acabou, não tem como, a lei é clara. Está julgado, condenado em segunda instância. Se vão conceder indulto, se vão daqui a um tempo anistiar, isso é outro problema. E eu também deixo muito claro, e aí vem o repúdio das Forças Armadas a essa questão. Isso é claro. Por que isso? Se o Lula fosse ladrão de celular, eu até dizia que ele podia ser candidato a presidente da República. Mas ele, como presidente da República, usou o cargo em proveito próprio da sua família para desviar o recurso que a nação tanto precisa. Como é que esse camarada vai voltar a esse cargo? Como é que ele vai ser comandante em chefe das Forças Armadas? Nós vamos ter um ladrão de comandante? Não pode. Então esse cara está fora. Não vai entrar. Então a briga aí estará entre Ciro Gomes, Alckmin, o mecanismo tão bem definido pelo José Padilha, o mecanismo está desesperado. O mecanismo está querendo criar um candidato. Foram atrás do Luciano Huck, foram atrás do Barbosa, não estão conseguindo produzir o candidato. Isso é a realidade. Isso é a realidade. Eu vou deixar bem claro aqui uma coisa. Em 2015, o deputado Bolsonaro me procurou dizendo que ia ser candidato a presidente e pediu o meu apoio. Então, existe uma coisa que eu prezo e prezo demais, que se chama lealdade. Eu sempre defino para todo mundo, lealdade é uma estrada de mão dupla. Ela é minha para cada um de vocês e é de cada um de vocês para comigo. Ou seja, eu vou falar a verdade para vocês e vocês vão falar a verdade para mim. Então, a lealdade é fator primordial. Então, ele está estabelecido no terreno. É ele o nosso candidato. Respondida a pergunta, tem mais alguma coisa? Eu sei disso, Eu tenho estudado bastante essa questão e volto a repetir. O Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército está envolvido nisso aí. Se eles me derem um sinal verde, um positivo, dizendo que não, pode ficar tranquilo, a gente fica tranquilo. Se não, nós vamos criar caso. Está encerrada a fase de debate. As perguntas que não foram respondidas serão encaminhadas ao palestrante por meio de endereço eletrônico. Mantendo as tradições da Escola Superior de Guerra, o senhor Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, delegado da ADESG Uberlândia, realizará o agradecimento em nome de todos os presentes. Senhor General Mourão, a ADESG, vamos dizer, do Triângulo, Uberlândia e Uberaba, se sente muito agradecida pela brilhante palestra de hoje. Nós temos aqui, além dos adesguianos de Uberlândia, nós temos também uma delegação da ADESG de Uberaba, e eu convido aqui o delegado da ADESG Uberaba, que irá prestar uma homenagem à Sua Excelência. Boa noite a todos. Acabei de dizer que o general Mourão é bom à beça. Rapidinho a nossa homenagem. Quem trabalha tem que receber, e nós trouxemos uma singela lembrança da nossa terrinha, aqui próximo da roça. Eu gostaria de convidar aqui os nossos companheiros, viemos em comitiva, o diretor da Polícia Rodoviária Federal, doutor Jônio, e o nosso engenheiro, Jamilton, por gentileza, tragam aqui para o general Mourão a nossa pequena lembrança, produtos genuinamente uberabenses. Tá? A nossa felicidade maior
Diz que tem uma campanha Uberaba, Uberlândia, mas isso é bobagem. Porque nós somos mais felizes do que os uberlandenses. Porque nós temos onde passear. Nós temos onde passear. Para a esquerda, a nossa esquerda, nós vamos passear em Uberlândia. A nossa direita, nós vamos passear em Ribeirão Preto. Nós somos mais felizes que vocês. Em nome da Delegacia da ADES de Uberlândia, seus diretores, seus associados e de todos os presentes, os nossos mais sinceros agradecimentos pela brilhante palestra que veio, sem dúvida, engrandecer o lançamento do 21º curso de Estudos de Política e Estratégia. E para materializar esta palestra, passo-lhe às mãos o certificado com os seguintes dizeres. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Uberlândia. Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra, Delegacia de Uberlândia, através de sua diretoria e associados, certifica que o excelentíssimo senhor general de Exército Antônio Hamilton Martins Mourão ministrou a palestra Desafios de uma Nação, no lançamento do 21º curso de Estudos de Política e Estratégia, turma 2018. Uberlândia, 23 de maio de 2018, assina Helena Barroso, diretora de ensino, Paulo Henrique Zanata, diretor do 21º CEP, e Eduardo, delegado da ADES. Obrigado. E Uberlândia também não pode ficar ausente e entregar uma lembrança de Minas Gerais para o nosso palestrante. Segura aí. E para fazer essa entrega, a Delegacia de Uberlândia é a única delegacia do Brasil que tem 2 delegados. E eu convido a nossa delegada Eleusa para fazer essa entrega ao general. Muito obrigado, boa noite a todos. Está encerrada a presente atividade.